Olá, cientistas! Bem-vindos ao Em Casa à Ciência. Já colocaram os vossos aventais? Estão preparados? Sim. Então, hoje vamos começar por fazer uma experiência que se chama a mensagem secreta. E essa mensagem é secreta porque vamos utilizar uma tinta que é invisível. Será possível? Não sei. Então, para fazermos a mensagem secreta, precisamos de metade de um limão, pincéis ou cotonetes e precisamos de folhas de papel, umas gotinhas de água, um copinho para colocarmos o nosso sumo de limão. Sim? Então, o que é que vocês vão começar por fazer? Peçam ajuda a um adulto e cortam o limão, metade do limão, certo? E depois vão espremer a metade do limão para dentro de um copinho. Nós já temos aqui o nosso sumo de limão. E o que é que nós vamos fazer? Agora, vamos juntar ao suminho de limão umas gotinhas de água. O Inês vai juntar, não é preciso ser muito, são umas gotinhas, boa. Fazemos assim para juntar, mexemos. E agora, com os vossos pincéis, vão escrever uma mensagem secreta. Ou para oferecerem a alguém, ou para se divertirem apenas. Podem fazer um desenho, podem escrever uma frase, o que vocês quiserem, está bem? Então, o Diniz vai fazer dele e eu vou fazer a minha. Vamos ter que molhar aqui o pincelinho e vamos fazer, então, uma mensagem. Ou um desenho, né? Sim? Vamos molhando assim o pincel no limão, sumo de limão. Vão molhando e depois vão desenhando ou escrevendo. Podem fazer o que quiserem. Depois, temos que deixar secar. Está bem? Não levem muito sumo de limão. Molhando e depois vão tirando o excesso assim nas paredes do copo. Não vai muito. Está quase pronto. Não é preciso ser muito. Já está, Diniz? Não. Ainda não? Olha, o meu já está. O meu já está terminado. Agora, temos que esperar que seque. Está bem? Podem colocar ao sol, ao pé de alguma coisa que esteja quente, um aquecedor, para ser mais rápido. Então, esperar que seque. Já está, Diniz? Boa. Vamos colocar para secar.
as nossas mensagens vão ter que secar. Sim, vão demorar um bocadinho a secar. Para isso, nós já temos aqui uma mensagem escrita. Agora, esta parte vocês vão ter que pedir mesmo ajuda a um adulto, está bem? Porque nós vamos utilizar um ferro, está bem? Podem utilizar também um secador, mas com ferro dá mais resultado. E então, como vocês veem, nós já temos aqui uma mensagem escrita. E não se vê nada. A nossa tinta fica invisível. O sumo de limão, depois de seco, fica invisível. E então, como é que nós vamos desvendar a mensagem que está no papel? Então, vão colocar o vosso papel. Se for assim em cima de uma mesa, tem que colocar qualquer coisa por baixo, um paninho por baixo, está bem? E depois, vamos então passar a ferro no nosso papel e vamos ver o que é que acontece. Sim, eu tenho aqui já o ferro ligado. Está quentinho. E então o que é que vamos fazer? Vamos passar o ferro por cima da mensagem e vamos ver se começa a aparecer alguma coisa. Peçam ajuda a um adulto, está bem? Os ferros são muito perigosos, podem nos queimar a sério. Vamos ver, acho que já está a querer aparecer alguma coisa, não é, Diniz? Está ou não está? Vamos. Devagarinho. Vou fazendo assim. Vamos dizendo aos nossos pais para irem passando o ferro assim em cima da mensagem, na folha toda. E vamos ver se conseguimos desvendar a nossa mensagem. Eu acho que sim. Inês, achas que sim? Sim. Já estás a ver alguma coisa? Sim. E então? Vamos ver. Eu acho que já está. Bom, está a se ver muito bem a nossa mensagem. Então, a mensagem que nós preparamos para vocês é: em casa há ciência. Vocês viram que o papel parecia que não tinha nada escrito, não é? E depois, quando colocamos o ferro, aconteceu alguma coisa. E o que terá acontecido? Ah, Diniz? Sei. Olha, de que cor é que isto parece? Amarelo. Amarelo acastanhado, certo? Sim. Então, o que é que houve aqui? O limão tem um ácido, sim, que é o nosso ácido cítrico. E por ação do calor, o ácido sofre uma reação e transforma-se numa substância assim acastanhada. Mesmo por isso é que depois nós conseguimos ler a nossa mensagem. E esta foi a nossa primeira experiência. Espero que tenham gostado. Antes de passarmos para a nossa segunda experiência, vamos então ver as mensagens que nós estivemos aqui a fazer. Vamos começar pela do Diniz. O Diniz queria que vocês vissem. Elas já secaram, e então vamos utilizar o ferro para mostrarmos a mensagem. Vamos ver.
Inês vê-se muito bem. Já está. Tão bonito. Explica lá, para casa. É um menino segurou um vinho de Páscoa. Um menino a segurar o ovinho de Páscoa. Muito bem, está muito bonito. E agora vamos ver a minha, né? Cuidado aqui com o ferro. Vamos ver. Quanto mais sumo de limão vocês utilizarem, mais escuro vai ficar no papel. Assim como o do Diniz. O meu também já dá para ver. Vamos ver. O meu é um coelhinho com um vinho de Páscoa. E assim terminou a nossa primeira experiência. A segunda experiência é a vela que faz a água subir. E para isso vão precisar de um prato fundo, de um copo que seja mais alto e mais largo que uma vela, que dê para meter assim por dentro, e água com corante para se ver melhor. Sim? E falta também fósforos ou então um isqueiro destes. O que é que nós vamos fazer? Primeiro que tudo, vamos colocar a nossa vela no meio do prato. Sim? Depois, vamos colocar a água com corante. Até preencher assim o fundo do prato. Depois, vamos acender a nossa vela. Aqui está. Vê se aí em casa a vela acesa? Vê. E depois vamos colocar o copo em cima da vela e vamos ver o que é que acontece. Inês, devagarinho. Isso. Ora, então a chama está a diminuir de intensidade e a água está a subir. Viram aí em casa? E então, porquê é que a água subiu? Não sei. Pois é, vocês talvez já tenham feito essa experiência na escola. Só que há muito tempo atrás pensava-se que a explicação era uma. E agora os cientistas vieram revelar que a explicação estava incorreta. Antigamente pensava-se que a vela, para arder, consumia o oxigênio que estava dentro do copo. Quando consumia o oxigênio, apagava. Se o oxigênio tinha sido consumido, a quantidade de gás existente dentro do copo era menor. Então a água entrava e ocupava o lugar do oxigênio. Só que essa explicação não está certa. Porquê? Porque, além de o oxigênio ser consumido, e não é totalmente todo consumido, também há a libertação de dióxido de carbono e vapor de água, que também vão ocupar espaço aqui dentro. Certo? Então, a explicação que os cientistas vieram agora dar, na nova explicação, é muito simples. É assim, dentro do copo há ar, como há ar à nossa volta. Então, quando nós colocamos o copo em cima da vela, esse ar fica quente. Sim, e faz pressão.
Quando a vela começa a diminuir a sua chama, o que é que acontece a esse ar? Também começa a ficar menos quente, a diminuir a sua temperatura. Quando a vela apaga, o ar arrefece e a pressão que exerce fica menor. E o que é que vai acontecer? A pressão atmosférica, que é a pressão que existe sobre todos nós, sobre os objetos que existem nesta sala, essa pressão vai ser maior do que a pressão que está dentro do copo. Então, essa pressão vai fazer força para que a água entre. Perceberam? E é por isso que a água subiu no copo. E estas foram as nossas 2 experiências de hoje. Esperamos que tenham gostado, não é? E adeus, cientistas, até à próxima, porque aí em casa há Ciência. adeus! Cá estamos mais uma vez para o nosso workshop Miúdos e Graúdos. Como estamos na altura da Páscoa e é tradição aqui no nosso Alentejo fazermos aqueles docinhos, aqueles bolinhos miúdos, hoje lembrei-me de trazer uma receita que é antiga, que é do tempo dos meus pais e dos meus avós, que são os esses. São bolinhos miúdos. Então os esses só levam 4 ovos, como podem ver, mas tiram-se 2 claras. São 250 de açúcar e são 250 de farinha. Como veem, tirei as 2 clarazinhas à parte. Agora envolvemos tudo, mexemos. Isto é uma receita muito simples. São uns bolinhos que acompanham muito bem o chá, o pequeno almoço. E eram os nossos bolinhos tradicionais aqui do nosso Alentejo, portanto agora nesta altura da Páscoa. Toda a gente fazia esta receitazinha de esses. Portanto, mexe só um bocadinho, que é para dissolver um bocadinho e envolver bem os ovos com o açúcar. E depois começamos a adicionar então a farinha. Agora vamos começando a adicionar a farinha. Depois, quando então vimos que já não se consegue mexer, nós metemos então a mão para podermos envolver melhor a farinha. Eu vou juntando a farinha, são 250 de farinha. Vamos envolvendo devagar. Como veem, estes bolinhos não levam gordura, é apenas os ovos, a farinha e o açúcar. Agora já vai ser um bocadinho mais difícil, a verem? Então vamos começar. Vamos então começando
a envolver só com a ponta dos dedos. Aqui, como vê, ainda está muito mole, então vou ter que envolver um pouco mais de farinha. Porque isto, como lhe digo, muitas vezes depende do tamanho dos ovos. Se os ovos forem maiores, é claro que a farinha vamos ter que meter mais um pouco. Vamos juntando a pouco e pouco. Ainda pega muito. Vou tentar aqui tirar da mão. Mas como vê, ele já vai fazendo bola. Vou ver se já consigo fazer então o S. Não convém que tenha muita farinha, senão depois fica muito rijo. Portanto, vou só meter mais um bocadinho. Vou meter aqui. Agora, meter aqui mais uma colherzinha. E agora vamos estender os nossos S's. Está bom, não pode levar mais, porque senão nós com a mão é que vamos vendo se ela está ou não capaz. Portanto, ela desde que despegue, mais ou menos está. Mas às vezes pode precisar de mais um bocadinho de farinha, a gente vai molhando a mão e vai fazendo os S's. Vou tirar aqui da luva. Como veem, a ver, ela já fez a bola, mas agora eu vou tendendo. Agora estou tendendo, tenho aqui já o tabuleiro. O tabuleiro, como veem, dou sempre uma untadelazinha e polvilho com a farinha, para não pegar. Agora aqui, meto um bocadinho de farinha na mesa, só para ir fazendo assim. Faço pequenas bolas, como veem, parto a massa e agora faço isto. Isto são os nossos S's. Depois depende do tamanho que quiserem, podem ser maiores, mais pequenos. A massa está muito tenrinha. Portanto, é a forma desses, por isso eles se chamarem S's. Não sei se está a ficar muito grandes. Vamos tirando bocadinhos de bolas de além. Entretanto, a massa também além vai descansando enquanto nós vamos
enchendo o tabuleiro. Portanto, isto é sempre o mesmo sistema, é fazer os esses. Uma bolinha. Portanto, é uma receita simples, é uma receita que também se faz muito rapidamente. Fazer um bocadinho por aqui, para aproveitarmos o tabuleiro todo. Gosto de partir sempre nas bolinhas. E pronto, assim esta receita se chama esses, porque como estão a ver, é tudo só mesmo à base desses. Se tiver um bocadinho comprido, cortamos-lhe aqui um bocadinho, que não faz mal. Virar a mão. Como veem, temos quase um tabuleirinho para ir para o forno. Agora, vou metê-los a cozer. Pronto, e é assim, portanto, o resto da massa nós vamos fazer da mesma maneira, nos tabuleiros, vai cozendo, vamos fazendo e entretanto, agora vou então ter já estes a cozer e depois então já vimos então o resultado final. Espero que gostem desta receita, mas eu depois já vou mostrar então o resultado final. Até já! Ora, cá estamos então nós já com os nossos essinhos já prontos, já estiveram a cozer e como veem, do resto da massa eu consegui ainda fazer outro tabuleiro, já os tirei para aqui, que a mesa é pequena, e este é o tabuleirinho que foi então para o forno. Não os tirei para verem, portanto é assim, estes esses, como veem, ficam branquinhos, não precisam de levar muita cor. Entendem? O bocadinho do solo, eles estão prontos. Quando saem do forno, parece que estão um bocadinho moles, mas não se preocupem que eles depois ficam rijos. Rijos, mas não tão rijos. Ao partir, como veem, eles ficam muito tenrinhos. Agora, vamos então tirar esta receita, como lhes disse, é uma receita tradicional aqui da nossa zona, é uma receita que era muito feita nesta época da Páscoa, porque eram uns bolinhos caseiros, que é tudo só os ovos, o açúcar e a farinha, não leva mais nada, não tem gordura, é um bolinho que acompanha bem o chá, é um bolinho que os vossos meninos também, depois da massa ser feita, podem muito bem eles também fazer. Podem mexer na massa, podem fazer as cobrinhas, as bolinhas, que eles gostam muito de fazer isso e depois fazer o S. É uma coisa que não custa nada, portanto, acompanhado dos pais, eles conseguem fazer isto. E depois são muito saborosos. Pronto, como veem, pronto, agora é só tirar eles com a ajuda de um coisinho, é só puxarem, fazerem assim que eles saem lindamente. Têm o solzinho, eles saem lindamente. Portanto, é só nós depois tirarmos, meter numa travessa, num tabuleiro, num pratinho, é como quiserem, é feito à maneira e eles vão comendo. Como veem, é uma coisa muito simples.
Portanto, posso repetir a receita, são apenas 4 ovos, mas tiram 2 claras. São 250 de farinha e 250 de açúcar. Não tem mais nada que fazer, envolvem tudo e como viram no vídeo, depois vai envolvendo. Se virem que está um bocadinho mole, acrescentam-lhe um bocadinho de farinha. Se despegando da mão, não metam mais farinha, senão depois eles ficam muito rijos. Assim que consigam fazer o S, eles estão bons. Pronto, e por hoje, como veem, é uma receitazinha boa e como veem, são, enfim, pequenas receitas que eu lhes posso dar e ajudar, no que precisarem também estou à disposição e espero que gostem e pronto, cuidem-se e fiquem em casa, é o que lhes posso dizer, ficar em casa.